Eu estava no meio da gravação de um episódio do filme, né, e eu tive a notícia que minha mãe estava tendo uma parada cardíaca no hospital. Como é que foi para o senhor essa questão desse período de lockdown que a gente foi obrigado a entrar, né? Um momento que foi, eu acredito que, não só difícil para todo mundo, mas surpreendente pelo fato de a gente ter tido que se adaptar a toda essa nova realidade. Eu queria saber como é que foi para o senhor. Então, para mim, no início, esse período de lockdown foi tranquilo, não foi ruim. Pelo contrário, foi muito bom. Porque eu usei esse período para estar mais com a minha família, eu usei esse período para estar mais com os meus filhos, né? Nós fizemos oficinas lá em casa, né? Nós desmontamos um pergolado, repintamos ele, consertamos coisas lá em casa, né? Então, no início foi muito bom, né? Eles não estavam estudando também, parou tudo, né? A gente teve que ficar em casa e a gente foi se readaptando e se readaptou a esse momento. Até chegar, né, o momento de uma perca muito grande, né? No final do ano passado, em novembro do ano passado, a minha mãe, ela foi fazer uma cirurgia, né? Ela foi fazer uma cirurgia e, infelizmente, ela não voltou dessa cirurgia, né? Ela fez a cirurgia, só que no pós-operatório ela teve uma complicação, teve uma parada cardíaca, né? E essa parada cardíaca ela durou 35 minutos, né? Ela foi e voltou várias vezes, só que ela conseguiu estabilizar com 35 minutos e infelizmente ela por complicações dessa parada cardíaca e por algo inesperado, eu perdi a minha mãe e durante esses 8 dias, foram 7 dias angustiantes, né? 7 dias esperando que ela melhorasse, que ela, né, fosse curada, né, que ela fosse restaurada, né? Mas Deus, em sua soberania, né, ela decidiu levar ela, né, e foi dias muito difíceis, onde eu tive apoio da igreja, dos bispos, né, todos os dias, eu estive no hospital todos os dias, eu ficava praticamente 12 horas, 15 horas na porta do hospital, esperando notícias, e é engraçado que eu estava no hospital e todos os dias chegava. Todos os dias eu tinha visita de pelo menos 5 bispos. Uau. Bispo Lucas, Bispo Maurício, Bispo Santiago, Bispo Rafael, né? Outros bispos iam também, né? Todos os dias eles estavam ali do meu lado, tomando um tereré comigo, me apoiando nas minhas decisões, me apoiando nas minhas escolhas, me apoiando no meu sofrimento, né? E no sofrimento da minha família. Porque foram 7 dias realmente de muita angústia, onde a gente não sabia, né, o que Deus tinha pra gente. A gente tinha notícias boas, notícias ruins, né? Mas Deus se fez presente, né? Deus se fez presente através da igreja. Eu queria que o senhor pudesse contar pra gente como foi esse desafio de manter essa postura dentro de casa com a família, porque eu acredito que a família inteira ficou desolada com esse momento, porque de fato é uma perda inesperada, né? E eu queria saber como é que foi para o senhor ter que, ao mesmo tempo, suportar essa dor e manter essa postura de um pai dentro de casa que, ao mesmo tempo, tem essa tarefa de consolar os filhos, consolar a família. Então, no primeiro momento, você não conta para os seus filhos, né? Eu tenho 4 filhos, eu tenho um filho de 16 anos, Cauã Lucas, 16 anos, eu tenho a Mariana, de 6 anos, eu tenho o Davi, de 4 anos, e a Beatriz, de 9 meses. O Cauã já é um adolescente, já é um homem, né, já entende das coisas, mas para os outros você não chega contando, né? Então é muito difícil você ter que chegar em casa e você tem que dar atenção para os seus filhos. Eles não interessam o que você está passando. Se sua mãe está morrendo ou se você ganhou R$1 milhão. Não interessa. Eles precisam de você, eles precisam da sua força, né? Eles precisam da sua atenção, eles precisam do seu carinho. Não é simplesmente, agora eu estou num momento ruim, eu vou isolar meus filhos e vou enfiar minha cabeça nesse buraco. Não. Eu chegava lá e me vestia de pai, e brincava, e sorria, e saía com eles para andar. Eles viam a minha tristeza notória, eles perguntavam o que estava acontecendo, né? Eu explicava para eles que eu estava passando por uma dificuldade, mas que Deus estava cuidando das nossas vidas e que Deus é soberano sobre as nossas vidas, né? Sempre expliquei isso para eles.
Mas nos 2 últimos dias eu tive que sentar com eles, né? E explicar, filho, filha, filhos, Deus tem um plano melhor para a vovó. Deus tem um plano melhor para minha mãe. E Deus decidiu que Ele vai fazer morada. Que Ele fez uma morada para ela e que chegou o tempo dela viver nessa morada. E de uma maneira mais infantil a gente explicou isso para ela, para ele. O Davi entende muito menos, mas ela, com várias perguntas, a gente conseguiu ir conversando, né? Mas tudo isso, né, com o apoio da igreja, com o apoio dos meus bispos, com o apoio da Silvana, pastora Silvana, nossa psicóloga, né, nos ajudou muito, 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 muito. Ligava para ela, às vezes de manhã, de tarde, de noite. Como é que eu falo, como é que eu ajo, meu filho, minha filha, minha esposa, eu estou muito nervoso, eu estou muito irado, enfim, né? É muito, como eu falei, né, são muitos sentimentos, né, de uma perca, de uma iminência de uma perca, né? Mas a igreja volta a falar e eu sou eternamente grato a essa igreja, porque ela sempre me supre de tudo que me falta. Uau. Tudo que me falta. Quando eu precisava de um advogado, eu tinha. Quando eu precisei de um médico, de uma segunda opinião, eu tive. Quando eu precisei de um ombro amigo, eu tive. Quando eu precisei de um pastor, eu tive. Quando eu precisei de uma pessoa para desabafar, eu tive. Então, se eu precisasse de dinheiro, graças a Deus a gente não precisou, mas se eu precisasse de dinheiro, eu tenho certeza que eu teria disponível também. Então tudo que me falta, tudo que me falta em todas as, né, naquele momento, tudo que me faltava. A igreja estava lá para suprir. A igreja estava lá, né, Deus estava lá, Jesus estava lá através dos meus bispos, né, de alguns irmãos e eu sou eternamente grato. Uau, isso é incrível. Eu confesso que quando eu paro para olhar a igreja como corpo de Cristo, a gente entende, né? Essa questão do que de fato é a unidade, do que de fato é se compadecer da dor do outro. Então, às vezes a gente olha e fala, poxa, o senhor é um pastor, o senhor já tem uma trajetória que te trouxe até aqui, e o que a gente tende às vezes a pensar é que a vida é mais simples para quem é pastor, mas a gente precisa desse mesmo cuidado, né? E eu queria saber do senhor também o que foi que o senhor tirou de maior aprendizado durante esse período, durante esse momento onde essa perda repentina veio. Então, assim, se o senhor pudesse abrir pra gente o que Deus ministrou no seu coração durante esse tempo. Qual foi a mensagem que Deus colocou dentro do senhor? Então, a primeira mensagem é que a gente precisa estar atento aos sinais de Deus para as nossas vidas, né? Eu de 3 anos, 2 anos para cá, né? Vamos dizer assim, os laços entre eu e minha mãe se aproximaram muito, 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 muito. E eu não entendia o porquê. O porquê dela simplesmente decidir ser avó. Que minha mãe era avó, mas ela era diferente. Ela não gostava de ter de dormir com um neto, de visitar um neto. Ela trabalhava muito, ela veio de uma outra formação. Então assim, amava, gostava, mas do jeito dela. E de um tempo pra cá ela mudou. Ela ficava mais perto da gente, ficava mais perto dos netos. Nós viajamos, fizemos uma viagem que a gente nunca tinha feito, que era uma viagem de passeio, não para visitar um parente, não para visitar mas uma viagem nossa, sabe? Algo que a gente podia curtir, desfrutar da companhia um do outro. Nós fizemos 3 viagens assim muito boas. Que incrível. Né? Coisas que eu não tive e eu aproveitei disso. Né? Eu não fiquei jogando na cara, você nunca me deu, agora você quer me dar? Você nunca fez, agora você quer me fazer? Pelo contrário, eu aproveitei. Né? Então o maior aprendizado que eu tirei é esse, né? Aproveite. Deus já tinha um plano. De certa forma, Deus já sabia do que ia acontecer. E eu acho que Deus foi moldando o meu coração e o coração dela, e a gente foi se aproximando. De fato que a gente se falava praticamente toda semana, toda semana a gente se falava, coisas que nunca tinham acontecido, né? E eu pude especificamente chegar no caixão da minha mãe e falar assim,
a senhora não me deve nada, eu não te devo nada. Né? Tudo que nós construímos até aqui, né, vai ficar para a eternidade e nós vamos nos encontrar. Incrível. Nós vamos nos encontrar. Olha, assim, sensacional. Eu confesso que me impacta toda vez que eu ouço a respeito dessas histórias, porque isso me faz refletir, né, a respeito da vida como um todo e da nossa passagem pela Terra, né? Mas, enfim, eu queria pedir para o senhor poder deixar uma mensagem para a galera mesmo, final, a respeito dessa situação que o senhor passou e, de repente, trazer para o pessoal que passou por experiências semelhantes uma mensagem que possa não somente edificar, mas transmitir aquilo que o senhor aprendeu durante esse tempo. Toda família tem o seu desentendimento, tem os seus erros, tem as suas falhas, e a igreja não deixa de ser uma família. Se você deixa a igreja por conta disso, se você para de vir na igreja ou esfria com Deus porque por um desentendimento, por uma fofoca, seja o que for, é porque você não entendeu o conceito de família. O lockdown foi inesperado. Para muitos foi devastador. Mas a palavra de Deus não mente. Ela diz que no mundo nós teremos aflições, Mas que de tudo poderíamos ter esperança. Unlockdown. Pessoas que foram além da pandemia.